Vamos para a parte 3 e conclusão da nossa lição. O ponto 2 é edificando a si mesmo e aos outros. O ponto 1 fala sobre edificar-se a si mesmo. Eu não vou fazer a leitura para a gente economizar um pouco de tempo, mas você pode ler em casa, mas o ponto 1, quando ele fala sobre edificar-se a si mesmo, ele usa a questão de orar em línguas. Irmãos, existe uma porta de entrada para os demais dons espirituais, que é a oração em línguas. Diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, que aquele que ora em línguas, ele edifica-se a si mesmo. E diz lá em Marcos capítulo 16, que esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão em novas línguas, expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, quando você recebe esse primeiro dom de abertura, que é a oração em línguas, que você ora pela fé, há pessoas que não receberam ainda porque estão esperando o Espírito Santo mexer a boca delas e não vão receber dessa maneira, porque o Espírito Santo não vai mexer a sua boca. Quem vai orar é você. Você ora segundo o Espírito Santo te concede, ele te dá essa concessão para você orar, mas a boca quem mexe é você. Amém? Então você pode sentir dentro de você aquelas palavras borbulhando, você pode sentir dentro de você aquelas palavras emergindo, e aí há pessoas que param aqui, né? Sente aquela palavra chegar até aqui, aí ela fala assim, poxa, o Espírito Santo não mexeu a minha boca, né? Mas não vai mexer, é você que ora aquelas palavras, e você faz isso pela fé, como dizem Marcos. Esses sinais seguirão os que creem, em meu nome falarão novas línguas. Você pode, em nome de Jesus, você pode falar em línguas em nome de Jesus. Mas depois de você receber esse dom, então você começa a se edificar. E ao se edificar, você começa abrindo porta para os outros dons. Em todas as vezes narradas que as pessoas foram cheias com o Espírito Santo, tanto no final dos evangelhos, quanto no Atos Apóstolos, você vê que elas oraram em línguas estranhas. Então essa é uma bênção para toda a igreja, e ninguém deve desprezar este dom. Eu não preciso. Você pode ter convicção no seu coração de que você precisa ou que você não precisa. Mas eu, como estudioso da palavra, eu preciso falar para você. O primeiro dom que você precisa receber é a oração em línguas, em nome de Jesus. E o ponto 2, edificando os outros. Quando você está edificado, então você tem como edificar outras pessoas. Agora, a pessoa ela tenta edificar os outros, sendo que ela mesma não tem edificação própria. Então você primeiro ora em línguas, você primeiro busca Deus na palavra, você busca Deus em oração, e aí depois você passa a edificar aos irmãos. Você passa a ser uma bênção para os irmãos. Há pessoas que não venceram os seus próprios problemas ainda, não venceram suas próprias dificuldades, não colocaram o diabo para correr na vida delas, e elas falam assim, eu vou tentar ajudar o meu irmãozinho, e acaba tudo se transformando num grande embaraço, uma grande tristeza. Vença primeiro os seus problemas, vença primeiro as suas dificuldades, ore em línguas, busque a Deus, se edifique, e uma vez que você venceu os seus problemas, você vai ser edificação para a igreja. Edificando até o não crente. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Uma pessoa que é cheia com o Espírito Santo, e ela edificou-se a si mesma e passou a edificar os irmãos, aquele ambiente, imagina a gente reunido na igreja, e nós estamos orando, buscando a Deus, e o Espírito Santo de Deus tem a liberdade de mover naquele culto, e irmãos, uma pessoa que passa na frente da igreja, ela é impulsionada para dentro da igreja, ela é impulsionada a andar pelo corredor, ia lá na frente do altar, levantar a mão, cair de joelhos e aceitar a Jesus. Quando, irmãos, a igreja está edificada, ela é capaz de edificar a outras pessoas também, inclusive aqueles que não são crentes, porque é para isso o dom de Deus, é para levar a salvação a outras pessoas, edificando até mesmo aquela pessoa que não é crente. O ponto 3, que é o ponto final do nosso estudo, diz assim, edificar todo o corpo de Cristo. Ponto 1, os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2
capítulos, o 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Conforme diz Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu próprio propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas, acabamos por colocar os nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons é edificar o corpo de Cristo e só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Então, essa aqui é a parte mais maravilhosa do nosso estudo, irmãos. Ele está falando o seguinte, que olha, um irmãozinho, ele tem o dom de ministrar, o outro, ele tem o dom de orar, o outro tem o dom de imposição de mãos, o outro ora em línguas, o outro profetiza. E cada membro bem ajustado no corpo, executando a sua própria função, executando a função para a qual ele foi chamado, toda a igreja ela é edificada. Agora, uma explicação que ele faz maravilhosa, entre o capítulo 12 e o 14 de 1 Coríntios, que falam sobre os dons espirituais, está lá, Coríntios capítulo 13. E em Coríntios capítulo 13 você vê que todos os dons, você pode ter todos os dons, você pode orar em línguas, pode profetizar, pode fazer o que você quiser. Se não houver amor, se o que você faz não é movido por amor, Jesus, eu não posso deixar aquela alma ir para o inferno. Jesus, eu não posso ver a obra do diabo na vida daquela pessoa, Jesus. Jesus, me usa, faz alguma coisa, meu Deus, em mim, através de mim, para que aquela pessoa receba, meu Deus, a libertação. Esse amor pelos irmãos. Às vezes, por exemplo, o irmão não canta muito afinado, a irmã não canta muito afinada, mas você não se preocupa com a afinação, você se preocupa porque você ama aquele irmão e ama ouvir ela cantar, ama ele ouvir ele cantar, seu coração está feliz pelo fato, não porque ele está cantando afinado, mas porque ele é salvo em Jesus Cristo. E é isso que faz os dons verdadeiros eles operarem. Agora, uma simples apresentação de dons faz as pessoas às vezes ter os piores atos às vezes que você nem imagina. Como é que esse irmãozinho passou pisando em cima do outro e depois, logo em seguida, ele estava profetizando? Tem alguma coisa que está fora do lugar. Então, entre o capítulo 12 e o capítulo 14 de 1 Coríntios, está lá o nosso capítulo 13, o capítulo do amor. Os dons verdadeiros, eles operam no amor. O ponto 2 aqui, sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificar em espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local, né? Então, olha só, são 3 edificações que ele está alertando aqui: espiritual, moral e doutrinariamente. Amém, irmãos? Então, a igreja não pode ficar sem essas 3 faces da edificação. Os ministros, sábios, arquitetos, o fundamento já está posto pelos apóstolos, Jesus Cristo, mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre esse alicerce, pois eles também tomam parte da edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida pelos apóstolos. Então, existem pessoas. Veja bem, os dons eles estão na igreja. Agora, existem dons ministeriais, que Deus separa pessoas para estarem guiando o corpo de Cristo, né? Você pode ver sobre isso lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, e também em 1 Coríntios 12, versículo 28 em diante, que você vê ali a divisão dos dons ministeriais. Dons espirituais estão disseminados na igreja, e dons ministeriais eles estão a cargo de pessoas escolhidas para guiar o povo de Deus na direção do reino eterno.
Então diz assim: por isso Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então não pode ser colocado um outro fundamento, um fundamento inventado pela mente humana. Então, quem está na liderança da igreja, quem está cuidando da igreja, deve cuidar também para que a direção tomada seja a direção correta. As Assembleias de Deus, elas operam através, operam a ministração da doutrina da denominação Assembleia de Deus através de cursos teológicos. Então, a pessoa que ela quer ocupar uma posição, é importante ela conhecer esta doutrina, conhecer a fundo, não simplesmente, eu vou folhear a Bíblia aqui, eu vou ler alguns versículos. Não é assim. Existe uma coluna dorsal na Assembleia de Deus. Essa coluna dorsal, essa doutrina da Assembleia de Deus, ela é ministrada a fundo através dos cursos de teologia que a igreja oferece. Então, a pessoa ela deve estudar as revistas da escola bíblica, mas ela também deve procurar crescer. Se eu quero ministrar a outras pessoas, eu não posso achar assim, não, eu vou ler um pouquinho e vou passar para alguém. Não é assim. Eu preciso conhecer a fundo, porque como que eu vou ensinar alguma coisa que eu não sei? Então eu preciso primeiro saber, para depois querer ensinar em nome de Jesus Cristo. Tá? E estamos chegando aqui ao final da nossa lição, e só vou ler esse último ponto. Diz assim: despenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Então, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim que importa que os homens nos considerem ministros de Cristo, despenseiros da graça de Deus, e o que é importante é encontrar os despenseiros fiéis. Amém? Aos despenseiros, aqueles que ministram da graça de Deus, os dons, é importante encontrá-los fiéis e servindo a Deus em nome de Jesus. Que você possa desejar esses dons, que você possa crescer nesses dons e na graça de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e fique em paz.